Desde, irmãos, que nós começamos a meditar e buscar a Deus pelo nosso projeto de vida, um determinado assunto entrou em meu coração e começou a me incomodar. E talvez eu não conseguiria deixar para pregar ele mais para frente, mas eu quis já pregar logo de cara considerando hoje o primeiro dia do nosso projeto de vida. Como o pastor que ama demais a sua vida, e aliás, quero dizer de novo, eu te amo, viu? Você é muito amado, você é muito querido. Como um pastor que também acompanha a vida de muitas pessoas, a trajetória da vida das pessoas, algo que nos chama a atenção é que muitas vezes, na tentativa da gente viver novas histórias, novos começos da nossa vida, sem a gente perceber, sem a gente notar, infelizmente a gente acaba repetindo os mesmos erros. E aquilo que era para ser uma nova história, muitas vezes se torna o quê? Uma velha história. Por isso que nessa noite eu quero pregar sobre como nós temos uma nova história de verdade. Porque 2022 vai ser um ano de uma nova história de verdade, irmãos. 2022 não vai ser um remendo, toma posse em nome de Jesus. 2022 não vai ser uma continuação errada. 2022 você não vai reviver as velhas histórias, porque 2022 vai ser um ano de vitória, de novas histórias verdadeiras na nossa vida. Por isso queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem. E ela fala sobre um episódio do povo de Israel através da liderança de Josué. E diz o seguinte, Josué capítulo 7, versículo 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa, feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Vamos para o versículo 25. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Versículo 1 do capítulo 8. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você, e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, sua cidade e sua terra. Diga glória a Deus. Irmãos, a maioria de nós estamos familiarizados com a história de Jericó. Você lembra da história de Jericó? Jericó foi a primeira cidade que o povo de Israel teve que conquistar. Depois de 400 anos pelo deserto, eles entram na terra prometida, agora já debaixo da liderança de Josué. E eles têm que tomar posse daquela terra. Mas aquela terra estava habitada. Vários povos, cidades, povoados habitavam ali. Então o povo de Israel estava prestes agora a entrar numa campanha de várias batalhas. Dezenas de cidades, talvez até mesmo centenas de cidades, teriam que ser conquistadas. A primeira delas foi Jericó. E a batalha de Jericó, irmãos, foi uma batalha muito difícil. Aquele povo só venceu Jericó por causa do sobrenatural de Deus. Não tinha condições de vencer Jericó. A cidade era grande, a cidade era fortificada, a cidade era cheia de guerreiros. E nós, estou relembrando a história rapidamente. E a Bíblia diz que aquele povo rodeou a cidade por 7 dias. No 7º dia deu a 7ª volta. Eles tocaram as trombetas, as muralhas caíram. E aquele povo conquistou Jericó por causa da intervenção de Deus. Eu quero declarar que muralhas estão caindo também. E a intervenção de Deus virá sobre a nossa vida. Mas depois de Jericó, eles tinham mais trabalho para fazer. Depois de Jericó, então, a segunda cidade que eles teriam que enfrentar era a cidade ou o povoado de Ai. E Ai, irmãos, era praticamente o oposto de Jericó. Enquanto que Jericó era fortificado, grande, batalha difícil, Ai era uma pequena cidade.
uma cidade tranquila para aquele povo vencer. Josué então chamou os seus líderes, fizeram uma reunião de planejamento para invadir Ai, e chegaram à conclusão, disseram assim: Josué, Ai é tranquilo, a gente não precisa enviar muita gente lá, vamos enviar poucos homens e a gente conquista. Só que para a surpresa deles, quando eles vão conquistar Ai, eles são derrotados. Eles passam uma grande vergonha em Ai. Em Ai eles têm que sair correndo, 36 homens são mortos, e eles têm que sair correndo, fugindo, porque não iriam morrer todos. Josué então, ele vai agora orar a Deus e fala: Deus, o que está acontecendo? Por que nós falhamos em Ai? Então Deus revela e fala: Josué, verifica no meio do povo, porque no meio do povo tem alguém em pecado. E Josué então, ele faz tipo uma lista, coloca todo mundo em fila e vai chamando um por um. O que você fez? O que você fez? Josué leva a sério, irmãos. Ele gasta tempo. Imagine, eram quase 2 milhões de pessoas. Não estamos falando de um grupinho de 20, 30 pessoas, não, quase 2 milhões de pessoas. Ele vai um por um, manda os seus líderes, vai tenda por tenda, vão descobrir o que está acontecendo, até que eles chegam em Acã. E no versículo que nós lemos, Josué fala assim: Acã, meu filho, para a glória de Deus, não me esconda nada, o que você fez? Eu acho que quando ele vê Acã, o Espírito de Deus testifica no coração dele. E Acã fala assim: Josué, fui eu fiz uma coisa errada. O que você fez, Acã? A Bíblia nos diz, irmãos, que quando Deus fala para Josué na batalha de Jericó, Deus deu uma seguinte ordem: Josué, em Jericó vocês não vão pegar nenhum despojo de guerra. O que é despojo de guerra, pastor? Despojo de guerra é os bens materiais que sobram depois de uma guerra. Você imagina, irmãos, eles destruíram uma cidade inteira. Imagina quanta coisa que não sobrou lá. Imagina eles andando assim por Jericó. Tinha ali um iPhone 13, tinha uma TV de 8K. Pastor, mas tem isso? Irmãos, quem está contando a história sou eu, viu? Na minha história tem. E tinha joias, tinha dólar, tinha euro, estava tudo ali. Uma cidade inteira, irmãos, uma cidade. Acã, quando ele vai passando aquilo, ele vê uma capa, ele vê prata, ele vê ouro. Uma barra, irmãos, de ouro de 600 gramas é mais ou menos 200 mil reais. Você imagina quanta coisa que não tinha. Na hora que ele olhou aquilo, ele pegou e enfiou no bolso. Ninguém viu, ninguém viu. Só que Deus tinha dito que não era para pegar. Por quê, irmãos? Preste atenção nisso. Sabe por que eles não podiam pegar nada em Jericó? Porque Jericó era a primeira cidade, e a primícia sempre pertence a Deus. A primeira parte, tudo tem que ser entregue a Deus. Há um poder espiritual e há uma bênção muito grande quando você entrega toda a primeira parte para Deus. No povo de Israel, quando tinha a colheita, os primeiros frutos pertenciam a Deus, os primeiros animais pertenciam a Deus, os primeiros filhos, o primeiro filho de toda a família pertencia a Deus. Mas olha, irmãos, como Deus é maravilhoso. Você sabia que quando o filho nascia, eles não tinham que entregar o filho a Deus, porque já pertencia a ele. Aquele filho não era entregue, sabe por quê? Porque havia a tribo de Levi. Você lembra da tribo de Levi, os levitas? Os levitas eram uma tribo que serviam somente a Deus. Os levitas representavam todos os primeiros filhos que nasciam das outras famílias. Deu para entender? Era a primícia a Deus. Jesus reforçou a primícia em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, apresente a sua primícia a Deus. Comece o seu dia com um tempo de oração, orando e se apresentar primícia, dizimando e ofertando. Porque, irmãos, o projeto de vida é abençoador, porque nós estamos entregando os primeiros 12 dias do ano ao nosso Deus. Nós vamos ter muitos dias esse ano para fazer tudo aquilo que a gente precisa e a gente quer, mas o projeto de vida abençoa, porque ele é um projeto de primícia ao nosso Deus. Por isso que em Jericó eles não podiam pegar nada. Acã pegou, o pecado veio. Então Josué chamou Acã, sua família, os animais, e acabou com tudo. Presta atenção, eu queria que você não escutasse essa pregação no sentido assim humanista. Ai, que dozinho de Acã, ai, que dozinho do papagaio, que tinha lá até o papagaio foi, viu, irmãos? Não olhe nesse sentido. Acã aqui representa para nós o erro, aquela falha que, se nós não eliminarmos, pode fazer com que novas histórias se tornem o quê?
velhas histórias. Josué sabia que aquilo era sério. Josué viveu no deserto com o povo de Israel. Josué saiu do Egito. Josué sabia que se ele não tratasse aquilo com seriedade, aquele povo ia repetir os mesmos erros dos seus antepassados. Por isso, irmãos, através dessa mensagem, eu queria que você prestasse atenção em alguns passos muito importantes, para que a gente faça de 2022 realmente um ano de novas histórias, porque em nome de Jesus, essas novas histórias serão verdadeiras. Diga comigo: eu não vou repetir em 2022 as velhas histórias. Diga bem forte: em 2022 as novas histórias serão novas histórias de vitória verdadeira. Primeira atitude, irmãos, nós precisamos manter uma postura equilibrada diante dos erros da vida. 2022, nós muito provavelmente cometemos erros no passado, e um sinal de maturidade na vida é você ter equilíbrio. Olha essa imagem, é equilíbrio quando você comete um erro na vida. Geralmente quando a gente erra na vida tem dois extremos. Quantos extremos, igreja? Dois. Um dos extremos de quando a gente erra na vida é aquela aceitação total. É assim mesmo, todo mundo erra, fazer o quê? Eu já estava esperando por isso. E as coisas estavam boas demais para ser verdade. Eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. Nós não podemos pensar isso não, viu, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus faz de acordo com a nossa expectativa. Por isso, faz assim com a sua mãozinha, vira para quem está do lado, diga assim, fala para ele: aumenta a sua expectativa aí, irmãos. Aumenta essa expectativa. Todo mundo tenta descobrir por que Jó sofreu o que ele sofreu. Eu tenho uma tese comigo. A minha tese é que a causa do que Jó sofreu está lá no capítulo 3, versículo 25. Jó falou assim: o medo que eu temia me aconteceu. Aquilo que eu tinha medo que acontecesse, acabou acontecendo comigo. Eu tinha medo de perder as coisas. O medo amaldiçoa o futuro. Por isso, irmãos, não aceite esse medo não. Não vai nessa aceitação, é assim mesmo, ele está errado. Não, isso é um extremo errado. Josué não ficou, fazer o quê, né? Não deu, né? Gente, vamos para a próxima batalha. Não, Josué não aceitou a coisa não. Por outro lado, igreja, existe um outro extremo. O que é o outro extremo? O outro extremo é quando você fica preso no seu erro, e você fica depressivo, você fica mal, você permite uma culpa dentro de você. Eu não faço nada direito, eu sou burro mesmo, eu sou idiota, que desânimo, não vai fazer mais também, 2022 é a mesma coisa. Não é a mesma coisa não, irmãos. Josué não ficou num extremo, mas também não foi para o outro. Ele falou: quer saber do que? Eu vou consertar isso. E eu prego isso, irmãos, com muita tranquilidade, porque isso tem sido difícil e tem sido trabalhado de Deus na minha vida. Essa maturidade de lidar com os erros. Porque o meu perfil é perfeccionista. Quem é perfeccionista aí? Misericórdia, vou orar mais por você. Irmãos, perfeccionista é duro demais. No começo do ministério, sabe o que acontecia comigo? A maioria das pessoas, irmãos, elas vêm para a igreja triste, desanimado, não acontece. No culto Deus renova a gente. Em nome de Jesus, você vai voltar hoje alegre também, em nome de Jesus. E as pessoas voltam alegres, mas eu saía triste dos cultos. Eu não dormia de domingo para segunda. Eu ficava mal-humorado segunda e terça-feira, sabe por quê? Porque eu ficava relembrando tudo que eu fiz errado. Irmãos, veja bem, hoje é o terceiro culto. Da hora que eu pego o microfone até a hora que eu encerro o culto, mais ou menos 50 minutos. 4 vezes num dia. Para arredondar, hoje eu vou falar em público por cerca de 4 horas. Você acha que eu não vou falar alguma palavra errada? Todo domingo, irmãos, eu falo: puxa vida, não tinha ter falado aquele negócio. Eu revi, irmãos, a pregação do culto da virada. Teve uma palavra que eu falei errada a pregação inteira. Irmãos, eu ficava desanimado. E, irmãos, eu sou focado na coisa. Eu já preguei 2 vezes hoje de manhã. Eu reassisto a pregação do culto das 9. Eu prego de novo, aí eu conserto as pregações da manhã. E agora eu estou pregando agora, vou pregar às 8 e ainda vou rever essa pregação que está sendo gravada. Eu sou focado no negócio. E eu ficava desanimado, eu falava: meu Deus, como que eu pude falar isso? Aquilo deu errado, aquela cadeira estava torta. E eu ficava mal. Eu falei: Deus, isso não é de Deus. Não pode alguém que é cheio do Espírito Santo ficar desse jeito. E sabe, irmãos, eu tive que aprender a encontrar o equilíbrio.
E sabe o que é o equilíbrio? O equilíbrio é você olhar assim os erros que você cometeu, dizer, olha, eu errei aqui, eu preciso consertar isso, mas isso aqui deu certo, isso aqui foi uma bênção, e eu não vou ficar triste por aquilo que deu errado. Eu não ignoro o erro, mas também não fico em depressão. Isso é maturidade, isso é equilíbrio diante das adversidades. E agora, irmãos, em nome de Jesus, sabe o que acontece? Domingo para segunda é o dia que eu durmo mais feliz e alegre. Porque, irmãos, eu erro, eu falei aquilo que não devia ter falado, eu fiquei irritado naquele momento, mas eu olho, Deus, aquilo foi maravilhoso, aquela pessoa estava no culto hoje, Jesus curou, Jesus libertou. Sabe do que, igreja? Tem muita coisa difícil na sua vida, mas também tem muita bênção acontecendo. Você é mais abençoado do que você imagina, tem mais coisa boa acontecendo que coisa ruim. Você é abençoado, você é amado, você é feliz, você é próspero, Jesus está em você, a alegria de Jesus está na sua vida. Você nasceu para vencer, você é um vencedor, você nasceu para dar certo. Aplauda bem forte, diga assim comigo: eu nasci para vencer. Diga: eu nasci para dar certo. Diga: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Agora, irmãos, não é porque a gente nasceu para dar certo que a gente não vai cometer erros. Nós vamos cometer os erros, mas nós não podemos ficar o quê? Preso nos nossos erros. Segunda atitude muito importante, nós precisamos de forma corajosa, diga comigo assim, ai, 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 enfrentar a verdade. Josué, irmãos, não aliviou a coisa não passou pano na coisa não. Josué enfrentou, um a um, por isso que essa imagem do dedinho aí, um a um, vamos encontrar o erro, de forma corajosa, em frente. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Irmãos, para que 2022, a gente não venha viver as velhas histórias de novo, tem que enfrentar a verdade, por mais dolorido que seja. Amanhã, vou ter que enfrentar aquela balança. Você enfrenta também, junto comigo, viu? Tem que enfrentar. Às vezes tem que ser humilde e reconhecer, quer saber do quê? Naquela situação, eu fui orgulhoso mesmo. Um monte de gente falou que eu não tinha que fazer aquilo, e eu acabei fazendo. Eu fui um teimoso, eu fui rebelde, eu fui medroso. A verdade é essa mesmo. Eu preciso ser mais pontual. Eu não sou uma pessoa pontual. Eu sou desorganizado, preciso enfrentar coisas, preciso colocar no meu projeto de vida, ser mais pontual, ser mais organizado. Eu preciso encarar, eu sou consumista, porque enquanto você não tiver um encontro com a verdade, irmãos, você não será liberto. Josué não aliviou. Terceiro, peça a ajuda do Espírito Santo e elimine o erro da sua vida. Quando Josué apedrejou, irmãos, Acã, a família, todos lá, Josué falou assim, nós não vamos aceitar isso. Depois que você encontrar o erro, se arrependa dele. Fale para o seu irmão, assim que está ao seu lado, diga assim para ele, chega de desculpinha, fala para ele aí. Se arrependa, peça perdão a Deus, perdoe as pessoas que te prejudicaram no passado, porque em nome de Jesus, passado tem que ser passado. O ontem não existe mais, irmãos, vamos viver o hoje. Perdoe a si mesmo. Quantas vezes acaba um domingo, eu digo, Senhor, eu me perdoo. Eu não devia ter feito aquilo, mas a minha família não merece alguém mal-humorado. Eu tenho que construir um futuro, eu tenho que viver o novo de Deus na minha vida. Elimine aquilo que está te afastando, elimine o pecado, elimine os maus hábitos da sua vida. E por último, quarto, extraia lições com o erro que você aprendeu, que você cometeu. Preste atenção, irmãos, se você quer uma vida sem erros, você vai ter uma vida sem conhecimento. Se você não quer mais errar na vida, você também não vai aprender mais nada na vida, porque os erros a gente aprende. Josué aprendeu com o erro. Veja bem, irmãos, se Josué não trata aquele assunto, Josué ia para as próximas batalhas autoconfiante demais com o erro ali. Deus ainda foi bom. Morreram 36 pessoas, foi tragédia, mas poderiam ter morrido milhares de pessoas na próxima guerra, então mais pessoas poderiam ter morrido. Josué aprendeu a lição. Aprenda a lição, reconheça o que você errou e fala assim, quer saber, eu preciso mudar isso aqui eu preciso fazer de forma diferente. Por último,
Supere o que você passou para viver uma nova história. A nova história, irmãos, não vai ser uma fuga da velha história. A nova história em Cristo Jesus não é remendo. Olha que coisa maravilhosa. Deus não falou para Josué, vá para a próxima cidade. O que Deus falou para Josué? Você vai voltar lá para Ai, e aonde você caiu, você vai resolver isso e vai ser vencedor. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Diga assim comigo: para viver uma nova história, eu preciso vencer na história que eu já estou vivendo. No culto da virada ministramos sobre Pedro. Jesus não chamou Pedro para ser discípulo como um pescador fracassado. Jesus fez de Pedro bem sucedido aonde ele já estava para viver uma nova história. Se você não resolver o que aconteceu lá atrás, se você não for um vencedor lá atrás, preste atenção nisso, a sua nova história corre um risco de ser uma velha história. A maioria das pessoas que querem ir para um novo lugar, elas querem na verdade se livrar da onde elas estão. Você sabia disso? Ela não vai para um novo lugar porque tem um propósito naquele lugar. Esses dias eu chamei minha filha Keren, e ela está em pré-vestibular, está nos vestibulares, e ela quer estudar fora de Sorocaba. E eu chamei ela e falei: filha, por que você quer morar em outra cidade? Por que você quer morar em outro lugar? Você quer ir para outro lugar para fazer lá o que você não pode fazer aqui? Falei: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E você pode estar a milhares de quilômetros do seu pai e da sua mãe, mas você ainda é filha obediente a nós. E você deve obedecer a nós. E ali nós conversamos, e eu quis conferir a motivação do coração dela. Filhos são flechas. Nós temos que prepará-los para a vida, amém, igreja? Não podemos ficar segurando nossos filhos, não. Nós temos que prepará-los. Mas eu precisava conferir a motivação do coração dela. Porque se ela quisesse ir para outro lugar, para fugir da onde ela está, não ia dar certo. Deus não abençoa isso, não. E graças a Deus, ela é uma filha maravilhosa. Não, papai, o motivo é esse. Lá tem um curso desse jeito, tem um determinado professor, tem a estrutura da escola que é diferente. Falei: glória a Deus, o motivo está correto. Muitas vezes queremos, irmãos, conhecer novas pessoas, porque a gente não quer conhecer novas pessoas, a gente quer se livrar das pessoas que nós já conhecemos. Queremos viver algo novo para se livrar do velho. E Deus não dá algo novo para se livrar do velho. Você vence no velho para viver o novo. Pastor, mas agora como que eu vou viver, como que eu vou vencer na história antiga? Como que eu vou vencer naquilo que eu já tenho para viver o novo? Porque vamos ser sinceros, às vezes há situações que é diferente. Às vezes, por exemplo, um casamento, não dá mais para voltar naquele casamento. Às vezes é realidade, às vezes a pessoa já está com outra pessoa, a vida já passou, tantas coisas já aconteceram. Pastor, como que eu vou vencer num casamento que eu já não tenho mais? Você vai vencer nesse casamento que você não tem mais, sabe como? Reconhecendo os erros, aprendendo as lições, para você não levar para o novo casamento as mesmas falhas. Não levar para o novo casamento os mesmos erros que você cometeu. Quem está dentro, diga amém. Você tem que orar a Deus. Tem gente que coloca no projeto de vida assim: eu nunca mais vou casar, em nome de Jesus. A minha nova história é sozinho. Você já perguntou para Deus se a sua nova história que Ele quer para você é sozinho? Será que essa nova história de querer ficar sozinho não é porque você não quer mais se decepcionar com pessoas? Você tem que perguntar para Deus a vontade dEle. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quer ver algo, irmãos? Outro exemplo: trocar de igreja não é pecado, você sabia disso? Mas existe um jeito certo de trocar de igreja. E o jeito certo é quando o pastor envia a pessoa. Ou ele envia a pessoa para ajudar numa igreja, ou às vezes um jovem que é de uma igreja namora um jovem de outra igreja. Os pastores conversam e abençoam aquela pessoa. Olha, agora você vai para aquela igreja, porque a gente não quer um casal, né, irmãos? Um casal, um numa igreja, outro em outra igreja. Pastora Thalita, aconteceu isso. Pastora Thalita cresceu lá em Osasco, eu cresci aqui. E um dia antes do casamento, nós sempre orientamos, quando chegar pertinho do casamento, aí resolve qual igreja que vai ficar. Mas os pastores enviam. Vai trocar de cidade, você envia para abençoar aquela outra igreja. Deu para entender, irmãos? Agora o que acontece? Muita gente não troca de igreja por causa disso. Troca de igreja, sabe por quê? Porque quer fugir da onde está. Porque está magoado e está decepcionado. Aí eu pergunto para a pessoa, quando ela fala isso para mim: ué, e na outra igreja que você vai, só tem anjo então? Porque lá não tem gente para te magoar também? Ou seja, tem que resolver.
Pastor, mas eu já saí lá da outra igreja, eu estou aqui no Iguatemi já há bastante tempo. Agora já, irmãos, porque você é filho e filha, viu? Daqui você não sai mais em nome de Jesus, viu? Agora, se você está começando a vir, mas está em erro lá, vai consertar o erro primeiro. Porque para viver novas histórias, irmãos, temos que consertar primeiro. Porque o nosso Deus não é um Deus de remendo, é um Deus de novas histórias, de vitória com Jesus e histórias verdadeiras. Deu para você entender? Você pode glorificar a Jesus? Levante as suas mãos, comece a falar com o Senhor agora. Pai, nós oramos a Ti, Jesus. Nós clamamos a Ti agora, Pai, e pedimos agora a Tua sabedoria. Eu oro, Pai, por sabedoria para lidar com os erros da vida, Senhor. Aquelas falhas, ó Pai, eu quero orar por aqueles, ó Pai, que estão presos a um desânimo total e estão aceitando que é assim mesmo a vida, Pai. Senhor, cura agora essa expectativa em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Pai, por aqueles que estão presos a uma culpa, a uma acusação, Senhor. Parece que há um tribunal nessa mente agora, Pai, que condena ela 24 horas por dia, que faz ela relembrar daqueles erros de novo e de novo. Pai, nós declaramos que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo, Senhor. Declaramos, ó Pai, em 2022, novas histórias verdadeiras. Nós não vamos repetir as velhas histórias, porque iremos viver o novo de Deus, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor Jesus.